Quando a gente lê Fascismo Eterno, escrito pelo italiano Umberto Eco, parece que ele estava descrevendo o atual governo brasileiro. O livro é a transcrição do simpósio que aconteceu em Nova York um mês após o atentado de Oklahoma, em 1995, que matou 168 pessoas e feriu 680, além de destruir 86 carros e 324 prédios. A princípio, se pensava que se tratava de um ataque de um inimigo externo. Na verdade, o autor era um veterano da Guerra do Golfo, que deixou o carro cheio de explosivos na garagem do prédio federal. Mesmo método utilizado no Dia do Trabalho em 1981, no atentado ao Rio Centro, no Rio de Janeiro. Só que naquela ocasião, o sargento terrorista se deu mal. A bomba explodiu em seu colo. A intenção era culpar os opositores do regime militar. O atentado de Oklahoma foi o maior ataque terrorista até aquela data em solo americano, 6 anos antes do 11 de setembro, e praticado por um extremista de direita, cujo ímpeto belicista Trump ressuscitou em janeiro, ao incitar seus apoiadores a invadir o Capitólio, por não aceitar o resultado das eleições. Dizem que o ovo da serpente fascista está sempre pronto para ser chocado, mas o que leva a população a comprar o discurso desses políticos, ávidos pelo poder? Umberto Eco conta que foi um pequeno fascista quando a Itália estava sob o jugo de Benito Mussolini, que incendiava as massas com seu discurso eloquente, exaltando a nação, inspirado no Império Romano, semelhante ao seu aliado Adolf Hitler. Na escola, ele fazia redações do tipo: "Devo dar a minha vida à glória de Mussolini e pela imortal Itália?" Todos concordavam, já que Mussolini era muito popular. Passava uma imagem de autoridade, de masculinidade e de amor à pátria que calava fundo no coração dos italianos. O termo fascismo vem do latim fasces, que significa feixe de varas. Separada, uma vara é frágil, mas juntas ganham força, por isso a ênfase na unidade e na obediência cega ao líder, simbolizado pelo machado. No início, Mussolini era socialista, ligado a sindicatos, mas seu voto pela entrada da Itália na Primeira Guerra radicalizou seu discurso, e aí ele decidiu criar o seu próprio partido, que ganhou muitos assentos no parlamento. Para pressionar o rei a virar primeiro-ministro, organizou a Marcha sobre Roma, escoltada pela milícia que pressionava os eleitores a votar no partido fascista. Ao longo dos anos 30, sua visão de mundo entrou em ressonância com Hitler, que acreditava ser superior a uma civilização decadente e fraca. Mas em 1945, quando a Segunda Guerra chegou ao fim e as cenas do Holocausto vieram a público, Eco viu pela primeira vez nos jornais outros políticos que viviam na clandestinidade e descobriu que havia um grupo de resistência que lutou contra ele, imortalizado na canção Bella Ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. A música se tornou um hino mundial contra todo o governo autoritário e revela a resistência de um povo que não se deixa abater diante das adversidades. Razão pela qual foi resgatada no início da pandemia, quando a Itália entrou em quarentena. Bella Ciao deu força para que os italianos mantivessem a moral elevada diante de dias tão sombrios. E o que isso tem a ver com o Brasil? Humberto Eco enumerou 14 características do urfascismo, uma espécie de autoritarismo entranhado na sociedade, que envenena o espaço público quando se torna um projeto de poder, sob a aparente normalidade de uma eleição com trajes civis. O político que se inspira em Mussolini tem aversão ao diferente, tem aversão à modernidade, ao progresso, à emancipação feminina e aos direitos humanos, porque o seu mundo é inspirado num suposto passado glorioso, conquistado com sangue, suor, morte e destruição. Em essência, o fascismo é xenofóbico, porque renega a humanidade de outros povos. Se eu chegar lá, o que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Qualquer crítica a esta visão é encarada como traição. Um dos princípios básicos é a guerra permanente, que nem sempre é possível,
Então os fascistas transferem a vontade de ação para a questão sexual. Um de seus objetos preferidos é a arma de fogo, tratada com zelo e afeto. Quem é livre para exercer a sexualidade, como advoga o movimento LGBT, acaba sendo alvo de seu ódio e ressentimento. Eco chegou a dizer que os jogos de guerra são como uma guerra de pênis, como meninos que disputam quem mija mais longe. Aliás, o ressentimento é essencial para que o discurso populista de extrema-direita pegue. O nazifascismo se enraizou entre italianos e alemães após a dura crise econômica que se seguiu ao fim da Primeira Guerra Mundial. A frustração pela derrota, a baixa autoestima e a vontade de voltar a dias mais felizes foram combustível para a fanatização das nações, que deram um cheque em branco a dois líderes carismáticos responsáveis pelo maior massacre da era moderna. Umberto Eco conta que o líder italiano não possuía uma ideologia eugenista tão definida quanto Hitler. Por isso podia combinar correntes de pensamento contraditórias, como a exaltação da violência e a crença no Deus católico, ou criar uma nova mitologia em que se é cristão e judeu ao mesmo tempo. Para dirimir essas contradições, é comum o uso de textos sagrados alternativos, como o Protocolo dos Sábios de Sião. Mussolini gostava de ser associado a um ser divino, cuja missão transcendental era salvar a nação do inimigo. Era uma confusão intencional e criava um vínculo intensamente emocional com seus seguidores. Para manter as massas em permanente mobilização, mesmo em tempos de paz, é preciso criar um clima de constante ameaça e perseguição. Pode ser uma conspiração internacional, pois tem ênfase nacionalista, e melhor ainda se tiver relação com o comunismo, sistema político que o fascista sempre identifica com toda e qualquer voz dissonante, como opositores e artistas. Os fascistas condenam um modo de vida criado após a queda da monarquia, na Revolução Francesa do século XVIII. Eles odeiam o iluminismo, que resgatou a racionalidade depois de um longo período de trevas medieval. Para os nazistas, intelectuais eram depravados, e seu repúdio ficou evidente na queima dos livros. Вот жгут книги. Тогда их жгли во дворах всех университетов. Перед Берлинским университетом выступал Геббельс. Он говорил о торжестве германского духа, о новой культуре. Eco explica que para os conservadores extremistas, pensar é uma forma de castração. Грамотные, самодовольно тупые люди, которые сделали все, чтобы восторженного дикаря. Por isso é comum, no atual governo brasileiro, menosprezar a arte e a cultura, porque ambas exigem senso crítico e dotes intelectuais. Desde os tempos da Segunda Guerra, os pensadores eram vistos como snobs radicais, sendo as universidades um ninho de comunistas. Газет, радио и вообще все, кто осмеливался думать иначе, чем думает Гитлер. Para se diferenciarem, eles desenvolvem uma linguagem própria, como ficou explícito quando o assessor do Senado brasileiro foi flagrado fazendo um símbolo de supremacia branca, conhecido como apito de cachorro, aquele que não tem som, mas os iniciados o reconhecem. Já o vocabulário usado é bem pobre e simplório para limitar o raciocínio, como memes e jargões. Para o líder populista, o povo é uma entidade monolítica, ou seja, não existe diversidade, mas apenas um só povo, o seu exército, os verdadeiros patriotas que compartilham o senso comum. O seu povo não pode se expressar individualmente, por isso precisa de um líder forte que seja seu intérprete. Ele se torna a voz do povo, como o programa de rádio criado na ditadura Vargas. Apenas o líder representa esse povo homogêneo, e não o parlamento, diverso por princípio, onde o diálogo é essencial. O fascista não cede, ele quer governar sozinho, sem oposição nem críticos. Por isso odeia a imprensa, aquela que fiscaliza o uso de recursos públicos. Mussolini criou todo um folclore a seu respeito, exaltando seus dotes atléticos, o gosto pela velocidade e pelo risco e o desprezo pelos fracos. Ele radicalizou os jovens, transformando-os em sua milícia. Os jovens fascistas eram educados para se tornarem heróis, como o soldado baiano do último fim de semana. Comunidades! Começou!
Para eles, a recompensa de uma vida heróica valia o sacrifício. Umberto Eco explica que o culto do heroísmo é estreitamente ligado ao culto da morte. Para eles, a morte pode ser desagradável, mas é preciso enfrentá-la com coragem, sem proteções. Já para os crentes, a morte é um modo doloroso de atingir a felicidade eterna. Mussolini começou como monarquista, mas depois que endossou o projeto de extermínio de Hitler, continuou sendo financiado pelos proprietários rurais. Apesar de atender aos interesses da elite, ele convenceu o povo que suas reformas eram essenciais para barrar o mal maior, o comunismo, fantasma ressuscitado de tempos em tempos, beneficiado pela alienação de uma sociedade consumista e trabalhadores desorganizados. Neste período, a liberdade de imprensa foi suspensa, os opositores políticos exilados e o parlamento neutralizado. Apenas o líder podia baixar leis em forma de decreto. O fascismo podia adquirir várias formas. Sem imperialismo, aconteceu na Espanha de Franco e em Portugal com Salazar. Imbuído de ideologia sionista e desprezo pelos palestinos, elegeu Netanyahu em Israel. Já no Brasil, elegeu um presidente que passou quase 3 décadas defendendo a indústria bélica e só aprovou 2 projetos de lei, um deles obrigando a USP a fornecer um remédio sem comprovação científica. Suas afrontas à democracia, como comemorar o golpe militar e exaltar o torturador Ustra, eram rechaçadas, mas seu mandato nunca foi cassado. Da mesma forma como quando foi afastado do exército, aos 33 anos, por tentar explodir uma bomba no quartel. Em vez de ser preso, foi premiado com um salário equivalente a uma aposentadoria. Mas se a sua atuação como parlamentar era pífia, o mesmo não pode se dizer de sua visão de negócio, que incluía toda a família no esquema das rachadinhas, quando os funcionários eram obrigados a devolver parte dos seus vencimentos, aumentando o patrimônio do clã. Para ganhar as eleições, era preciso remodelar essa imagem, construída em cima de episódios públicos de racismo, machismo e homofobia no baixo clero do Congresso Nacional. Ele ganhou o apoio de banqueiros, de empresários, de pastores evangélicos e do agronegócio, entusiasmados com a oportunidade de aumentar seus lucros, diminuindo o salário dos trabalhadores e aumentando sua carga horária, além de liberar agrotóxicos usados na monocultura da soja, e afrouxar leis ambientais para aumentar a área de pasto na floresta. Foi aí que ele adotou a estratégia de marketing político inventado por Steve Bannon, que tinha convencido os americanos de que o empresário Donald Trump era um patriota, mesmo que nada tivesse feito pelo país, além de enriquecer na base da sonegação de impostos. Assim como Trump, o brasileiro se transformou no baluarte da moralidade, surfando na onda moralista anticorrupção da Operação Lava Jato. Operação que queimou o filme do Ministério Público quando seu maior expoente barganhou um cargo no governo de extrema-direita de olho numa vaga do STF. Mas não deu muito certo. Os seus desvios éticos acabaram sendo expostos em conversas com o procurador e o processo que tirou o principal opositor da eleição de 2018 acabou anulado. Até os militares entregaram os pontos, mesmo com 6.000 cargos dentro do governo. Como previu Umberto Eco, o fascismo não prospera porque não se apoia na razão, é autodestrutivo. Para que a roda da economia não pare, seus apoiadores estão dando a vida em sacrifício e aceitando tomar remédios que causam sequelas graves, quando não a morte. Tudo para que seu líder se mantenha no trono. Mas essa conta vai chegar e não será barata. Mussolini que o diga.